Rafael queria fazer desenho industrial. Estava começando aquele curso, quer dizer, as inscrições para aquele curso, que era muito difícil, tinham sido abertas e ele quis fazer, mas não tinha onde ficar no Rio. A mãe era minha comadre, porque eu sou madrinha da Maria Beatriz, da irmã dele mais jovem. Eu digo, não, comadre, ele vem para minha casa, mas do Toninho com o maior prazer. E ele morou comigo 4 anos. Foi a maior glória da nossa vida, para os meus filhos, para nós, porque ele que me ensinou muita coisa sobre pintura, sobre Heitor dos Prazeres, porque eu, com a minha profissão, a gente quando tem uma profissão não preocupa muito com a beleza de artista, mas como o Rafael estava na minha casa, ele fez uma abertura imensa na minha vida e para os meus filhos, para os grandes pintores, para os grandes museus. Quer dizer, eu e a minha família que ganhamos do Luiz Rafael estar em nossa casa. A minha casa era peladona, não tinha um retrato. Tinha, depois feito pela Solange Botelho, que foi uma grande aluna de Guignard, o retrato dos 3 filhos meus, Rogério, Júnior e Patrícia. Mais nada. Eu dizia, não, Isa, minhas paredes só serão enfeitadas com seus quadros. Então você vai, Leopoldina, vai fazer tudo que é importante no meu coração. Então todos esses lugares importantes para mim, ele fez. A casa que eu nasci, que mais? A estação, mas não essa estação de ferro que todo mundo tem, ele fez diferente. Ele fez para mim o retrato da leiteria antiga e ele não repetia para ninguém. Os quadros dele eram para as pessoas que pediam, ele fazia. E outros mais que eu tenho na minha casa, e foi daí que eu enfeitei minha casa toda com os quadros do Luiz Rafael. E são eles que eu não sou muito de pensar, de ficar pensando no passado, não, mas eu não me sinto só. O último quadro que o Luiz Rafael foi esse, que nunca foi exposto em nenhum canto. Foi esse quadro que eu disse, agora você vai fazer um quadro para mim que representa você, eu, toda a sua família e a minha juntos, num lugar muito importante, porque eu nasci ao lado eu chamo, aqui morou o vovô do Iso, o vovô do Sérgio, o vovô da Helena, o pai da dona Miminda, o pai da dona Didina, o avô da Helenice, e eu também os chamava de vô, porque os 2 avós vieram juntos de Portugal. O vovô Rafael vendia para um tanto de pessoas e o meu papai vendia por outros. Eram divididos assim, não brigavam. Eles brigaram por causa de um ovo. Porque todas as manhãs, na minha casa, tinha uma parreira, como todo português tem que ter, tinha uma parreira, apesar de não ter um quintal grande, e a galinha botava, um dia o vovô tomava aquele ovo cru, outro dia era o vovô Rafael. O meu vovô tomou o ovo do vovô Rafael. Eles brigaram por causa disso. Porque isso aí era uma coisa importante, é igual você se dizer, eu vou te emprestar 10 milhões de reais ou R$1.000 e não pagar. A palavra era tudo. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus, por tudo que já aconteceu na minha vida. Tudo. E foi um tudo tanto que teve Luiz Rafael também. Eu estudava à noite, né? Ele tinha várias turmas de pintura lá no Espaço dos Anjos. Eu estudava à noite era uma turma de 2 horas por dia, durante 2 vezes por semana. Eu saía de casa cedo, eu sou muito preguiçosa, mas para a aula do Rafael eu acordava cedo, a gente chegava lá 8 horas, às vezes ele até atrasava, mas a gente ficava esperando. Uma música pedia para a gente desenhar sobre ela, ou então a gente saía, passeio na cidade e em determinado local ele pedia para desenhar. Ou então, assim, lá no estúdio mesmo, ele às vezes organizava, por exemplo, um grupo de elementos, pedia para a gente desenhar. Então, começávamos com aulas de desenho. Ele ensinava as técnicas, como que a gente, por exemplo, ia... para ter uma ideia do tamanho que eu ia pôr, né? Eu lembro que a gente media no lápis. Olha aqui, Rafael era uma pessoa assim, muito dinâmica, né? Historiador nato. Sabia tudo que você perguntasse, Rafael, ele falava na hora, sabe? E era assim, uma pessoa muito dedicada, muito assim, especial pra gente como aluna, muito especial, porque ele se dedicava ao máximo, sabe? Então a gente ia pra lá, meu marido até perguntava assim, você não vai formar?
Aí eu disse assim, não, lá a gente vai desligar. Porque era assim, uma terapia, porque você pintava e ouvia música, aquelas músicas dele muito bonitas, né? E a gente ficava horas e horas e não via o tempo passar. Aí a gente ia pintar, sempre ele colocando uma música de fundo, assim, de acordo com a nossa idade, uns boleros antigos, umas músicas muito, muito legal, francesas, e ele sempre, que eu achava interessante nele, ele sempre comentava assim, essas coisas culturais que estavam acontecendo no país, né? Ele tinha esse interesse de fazer isso. E eu gostava muito de estudar no FAEL, eu era muito ruim para desenhar, né? Então, no início, eu comecei fazendo muitos desenhos antes de começar a pintar os quadros, né? Então, eu desenhei bastante antes de começar a pintar. E só depois, acho que de um ano que eu estava estudando no Rafael, que eu comecei a pintar. O Rafael sempre foi um ótimo professor, né? E deixava a gente realmente com toda a liberdade para criar o que a gente queria, né? Como um excelente professor de artes que ele era, né? Tudo ele participava. Às vezes a gente falava de bordados, de música. Ele tinha muito... Ele participava, né? Muitos LP, eles mais antigos, colocava pra gente ficar ouvindo a música. Às vezes a gente até pedia e ele colocava, né? Eu tinha um amigo em comum, a gente ia lá na casa dele ver. Ele me mostrou muito fotos, que eu gosto muito de foto desde novo. Ele mostrou as fotos antigas de Leopoldina e quadros. E um belo dia ele me mostrou um quadro que é da igreja de São José, e é a igreja que o meu pai casou e que eu fui batizado. Meus pais casaram e que eu fui batizado. Então eu falei com ele assim, professor, você poderia vender esse quadro para mim? Achei que ele não venderia, que era coisa dele, que ele gosta muito das coisas. Ele falou assim, não, vendo para você. Aí peguei com ele, e aí a moldura eu achei muito simples para a qualidade da pintura. Aí eu peguei e falei com ele, vou comprar uma nova moldura, eu passo para o senhor ver se o senhor aprova para mim. Aí, dito e feito, cheguei, troquei a moldura e tive que passar na casa dele para ele ver que estava de acordo com o gosto dele. A sala de aula é onde era a cozinha da casa do Augusto dos Anjos, né? Então, o cavalete era enorme, né, para os alunos, acho que cabiam ali, 10 alunos, né, naquele cavalete, 5, 6 alunos de cada lado. E era um ambiente muito descontraído, né? As pessoas conversavam, brincavam umas com as outras, tinha música, ali no Espaço dos Anjos tinha um porão ali embaixo também, que às vezes a gente começava a decorar o porão com temas de cinema para alguma festa, algum evento. A gente costumava fazer alguns eventos também no Espaço dos Anjos. E era assim, um professor excelente, né? Porque tinha paciência com a gente, então era assim, não tem nem palavras de tão assim, dedicado que ele era. Muita coisa interessante, muita coisa boa que a gente aprendeu, muita coisa mesmo. Ele fazia aquelas exposições, a gente fazia aquela festa, era muito bom. Ele tinha, parece que... dentro dele, a alegria da beleza, do criativo. Você vê que a casa lá era uma casa antiga e ele transformava aquilo em um ambiente acolhedor. Você imagina, o jardim dele, eu tenho até lá na minha chácara as rosas brancas que tinham lá, lindas, ele me deu uma muda, eu levei, sempre que eu vejo lá, eu tenho que lembrar do Rafael, as rosas, aquelas rosas brancas antigas, e o jardim dele era bonito, o porão dele, até o porão da casa, ele decorava de uma maneira assim, criativa, bonita. O Rafael era uma pessoa para cima, achava adorável ir lá, estar com ele, com as colegas também, que a gente divertia. Uma pessoa dedicada, de bem com a vida. Eu falo que ele era de bem com a vida. Estava sempre alegre, brincando e, assim, muito cuidadoso lá com o Espaço dos Anjos, né? Que ele gostava também do Augusto dos Anjos. E, então, ele tinha aquela dedicação lá com o espaço. E assim, era um historiador nato. Ele gostava demais de tudo assim que se referia à arte, principalmente sobre Leopoldina. Ele estava fazendo uma pesquisa e ele achou
o dia do batizado do meu pai. Ainda falei assim, traz para mim, Rafael. Então ele era assim, muito, pesquisava tudo e achava aquilo muito interessante, e a gente ficava vibrando também com aquela história, né? O dia que eu cheguei com esse quadro lá, ele falou assim, mas você vai pintar eu achei na capa na folha do Globo. Ele falou assim, vou pintar, mas a metade, eu falei, só a metade. Aí pintou. Aí eu falei, o que você vai fazer para lá? Eu falei, eu vou procurar. Aí ele tinha um quarto cheio de motivos assim para a gente pintar, para a gente ter ideia para pintar. Então nós achamos desses motivos aí, eu organizei desse jeito aí. Aí botei esse sisal aí para separar. Mas ele achou meio engraçado eu pintar desse jeito esse quadro. Os alunos eram ótimos, para vocês terem ideia. O Luiz Fernando, do 44, era dessa turma também, porque segunda-feira o 44 não abria e ele ia para lá fazer aula de pintura. A Marcinha Fofa, o Nelsinho, a Mônica, minha irmã. Então, assim, o Luciano, o Periquito, o Bilu. Então, assim, tinham várias pessoas muito, muito legais, era um ambiente muito descontraído. Sempre enfeitada a casa. Não, os detalhes, você chegava lá, tinha sempre uma jarrinha com uma flor que ele colheu lá fora, colocava lá pra gente. Na pia, eu achava muito bonito que ele colocava na pia e ele colocava tipo assim, esses paninhos de prato bordadinho. Eu tinha uma tia Geralda, você lembra dela? Ela ia na nossa reunião. Ela bordava e dava para ele, que ela adorava ele. E ele punha para a gente lavar a mão e enxugar naqueles paninhos. Ele não punha toalha comprada, não, era tudo de artesanato com a gente lá. Tudo muito bom. A gente pintava no estilo que quisesse, do jeito que quisesse, com o tempo que a gente demorava. Ele respeitava o tempo da gente. Tinha pessoas que chegavam lá, num dia pintavam um quadro inteirinho, né? E a gente, outros já pintavam mais devagar, tinha um traço de um jeito, do outro. Ele respeitava perfeitamente. Isso ele é maravilhoso. Ele era uma pessoa alegre, né, de bem com a vida, que gostava do que ele fazia. Eu acho que a gente tem hoje o espaço, né, que hoje é um museu, graças a ele, porque ele, enquanto criou, né, ele alugava aquela casa para dar as aulas de pintura, né, criou o Espaço dos Anjos, e ali ele fez, em alguns cômodos da casa, um museu para o Augusto dos Anjos. Então, assim, eu acho que a cidade deve a ele de ter esse espaço, sabe? Da gente poder hoje ter esse espaço, um museu na cidade do Augusto dos Anjos, graças ao Rafael, porque o Rafael foi o criador desse espaço. O Rafael, além de um excelente professor, de ter sido meu professor, ele sempre foi um grande amigo meu, né? Amigo também da minha família. É uma pessoa muito querida, que eu gostava bastante, que faz muita falta pra gente. Deixou muita saudade. Eu queria falar o quanto eu estou feliz de estar realizando esse projeto junto com a Secretaria de Cultura de Leopoldina, porque esse é um projeto da cidade, mas também um projeto meu, por uma dívida que eu tenho com o Rafael, porque a nossa última conversa, eu contei para ele que eu estaria voltando para Leopoldina, e nós fizemos vários projetos juntos. Inclusive, eu comentei com ele, Rafael, eu vou abrir um lugar que tenha alguma coisa com o nome de espaço em sua homenagem. E aí fizemos vários projetos, tudo, e logo um dia depois ele faleceu. O Rafael, para mim, além de amigo, quase parente, temos parentes em comum. Eu já fui aluna dele, eu já fui professora dele na FUPAC. Na verdade, o Rafael, sim, é o grande curador do Espaço dos Anjos. Será o eterno curador. Ele que bancou durante muitos anos, que ele pagava aluguel lá, né? Tinha que pagar as contas. E com esse curso de pintura e algumas festas que ele promovia, com os quadros e com as decorações de carnaval que ele fazia, é a forma que ele tinha de manter aquele sonho dele. E aí eu tô aqui, continuando sonhando um pouquinho o sonho dele. Isso daqui é uma declaração de amor, uma declaração de gratidão. Eu falo isso em nome de muitas pessoas, porque realmente o Rafael era especial para muita gente. E muito interessante por ser ele, né? Muito interessante. O mago das cores, né? Como o Serginho Roque falava, né? Compôs a música para ele. Muito, muito interessante. Foi um período
muito bom, muito alegre da nossa vida. E a gente tornou até mais amiga por causa da disso, pintura lá, né? O espaço. Encontrar 2 vezes por semana, né? A gente estava lá 2 horas, então... Contava um caso aqui, um de lá, uma novidade. Eram muito aconchegantes, porque a gente chegava, tinha essa música, essa alegria de participar, né? Um ambiente bom, relaxante. muito bom. Muito, muito. Deixou muita saudade, Rafael. Podia estar aqui ainda com a gente, né? Essa obra é de uma ex-aluna, Dorinha, que o Rafael chamava carinhosamente de Tititi da Dorinha. Dorinha estudou no Espaço dos Anjos com o Rafael durante alguns anos e ela já falecida, a família entrou em contato e quis mandar a obra para a exposição porque o Rafael foi uma figura muito importante na vida da Dorinha. E a gente agradece a família que mandou, o Alexandre, o neto dela, que mandou o quadro. Esses quadros vêm do acervo da família da Edir Espíndola. Edir foi a aluna do Rafael durante muitos anos no Espaço dos Anjos, eram grandes amigos. Então a filha dela, a Fernanda, me ligou. Posso mandar 2 quadros? Eu tenho certeza que a minha mãe gostaria. E esses quadros fazem parte de uma parede, porque na verdade Edir pintou vários quadros durante os anos que estudou com o Rafael. E o Rafael pessoalmente foi na casa dela e montou essa parede. Ele bolou a forma que os quadros se harmonizariam. Agradecer a família dele, proporcionou vários trabalhos, o acervo pessoal mesmo. A Prefeitura de Leopoldina, que abriu espaço para esse meu projeto, recebeu de braços abertos. Eu queria agradecer a todo mundo que realmente estiver passando por essa exposição, porque o Rafael realmente merece aplausos. Velhos sonhos e quimeras de todos matizes que são cicatrizes na tela. Sua doce inspiração vem de dentro de um arco-íris, um mago das cores, amigo das plantas e flores. E é um certo arcanjo que ocupa espaço dos anjos, criando e ensinando, pintando e bordando. Na íris de seus olhos mora um arco-íris. Na íris de seus olhos mora um arco-íris. Na íris de seus olhos mora um arco-íris. Vejo em suas aquarelas velhos sonhos e quimeras de todos matizes que são cicatrizes na tela. Sua doce inspiração vem de dentro de um arco-íris, um mago das cores, amigo das plantas e flores. E é um certo arcanjo que ocupa espaço dos anjos, criando e ensinando, pintando e bordando. Na íris de seus olhos mora um arco-íris. Na íris de seus olhos mora um arco-íris. Na íris de seus olhos mora um arco-íris.